Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de orações. Nós vamos dar abertura à nossa 44ª Semana Espírita de Piuí. Para nós do Caminho da Luz, é uma honra ter vocês aqui conosco, participando desse primeiro dia de palestras, de ensinamentos. Agradecer em especial ao Edson, que disponibilizou a sua vinda de São Sebastião do Paraíso até aqui, para nos falar conosco, nos brindar com os seus ensinamentos, que possamos captar e absorver todos os ensinamentos dessa noite. Eu vou chamar a Betinha para dar a abertura em nome da AME, a presidente da AME. Ela vai falar só meia hora. 30 segundos. Boa noite a todos. Que nós possamos ter uma proveitosa Semana Espírita. Que Deus nos abençoe, que todos possam vibrar não só pela casa, mas pela humanidade inteira, que por hora passa por momentos tão decisivos, inclusive nós também, né? Que nós possamos vencer essa etapa de desafios e mostrar para o mundo todo que nós somos espíritas, acreditamos no mundo melhor e que esses momentos difíceis logo, logo vão passar. Que Deus nos abençoe e ampare. E o Edson também, que possa receber o abraço carinhoso de todos nós. Obrigada.
ligar. Boa noite. Vamos agora, neste momento, fechar os nossos olhos, acalmar os nossos ânimos, para que nós possamos, neste momento, preparar o nosso espírito para a gente poder receber o alimento espiritual que vai nos ser fornecido esta noite, com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de amor, cheio de paz. Estamos dando início à 44ª Semana Espírita de Piuí, aqui na nossa casa espírita. Que nós possamos imensamente agradecer aos mentores espirituais que nos ajudam a preparar, que nos inspiram em todas as mensagens que vai ser falado durante essa semana, que eles possam também nos inspirar a receber toda essa essência com muita alegria, com muito carinho, que nós possamos confraternizar, doar de nós tudo que temos de bom, para que nós possamos irradiar para as nossas famílias, para os nossos lares, para o nosso trabalho, para que a gente possa abençoar as pessoas com os nossos conhecimentos e também agradecer a Deus por essa grande oportunidade de estarmos aqui presentes, quanto tantos não a têm, quanto tantos estão em alguns lugares, em hospitais, em presídios, ou até mesmo seguindo outros caminhos que não sejam construtivos, mas que nós possamos orar por eles, orar por nós, pelo nosso lar, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Com todos os estudos que nós aprendemos, que nós possamos transformá-lo em sabedoria no nosso dia a dia. Te agradecemos imensamente, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, encarnados, os desencarnados que não os vejo, graças a Deus, pelo menos por enquanto. Não estou preparado ainda, talvez. E agradecer a AME de Piuí, já agradecer, parabenizando por essa 44ª Semana Espírita, primeiro, pelo próprio evento em si, porque não é algo muito comum nós vermos esta sequência de eventos, principalmente no movimento espírita, e sobretudo a continuidade
destes eventos em trocas de diretorias. Então, parabéns à AME de Piuí por estar aí celebrando essa 44ª semana. E agradecer à Casa Caminho da Luz por nos proporcionar também este momento, este ambiente, a acolhida, e com certeza vai ser um evento que, talvez não por nós, mas pela espiritualidade, muito proveitoso para todos vocês. Então, muito obrigado e parabéns também à AME Piuí pelo tema escolhido para as reflexões nessa semana, sobretudo neste ano que nós comemoramos os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. É importante e interessante nós abordarmos temas relacionados ao próprio Evangelho, sobretudo nesse instante, como foi dito aqui no início, no instante e no momento atual que a nossa sociedade passa. No momento atual, e principalmente porque, dentro destes já 160 anos do Espiritismo, como Kardec nos explica nos seus comentários, a questão 798 do Livro dos Espíritos, nós já estamos passando para esta terceira geração, que segundo alguns exegetas, é exatamente o momento em que se culminará este processo de transição planetária. Então nós estamos exatamente já nessa terceira geração, pela previsão da própria espiritualidade, para que nós possamos buscar a nossa própria regeneração. Por isso, a abordagem de temas tão interessantes e importantes, mas como foi dito aqui também no início, não para ficar apenas e tão somente na nossa mente, mas acima de tudo, para nós compreendermos e colocar em prática esses ensinamentos. E o interessante é que nós vamos identificar, sobretudo neste tema proposto para esta Semana Espírita, um ponto do mais famoso sermão do mundo, o Sermão do Monte. É um pontozinho dele, e se me permitam, principalmente neste nosso primeiro encontro desta semana, fazemos uma introdução, talvez uma introdução, como vocês já estão acostumados, eu já disse aqui isso da outra vez, mais importante do que o próprio desenvolvimento, porque na introdução a gente quer, pelo menos, passar para vocês a importância não somente do tema, mas a importância de nós estarmos familiarizados com este tema, a importância de nós contextualizarmos esse tema dentro deste famoso Sermão do Monte, que, como já foi dito por muitos, poderíamos rasgar todos os ensinamentos. Com apenas e tão somente o Sermão do Monte, nós resgataríamos todos esses ensinamentos morais necessários para a humanidade, para este processo de regeneração. E digo mais, não somente para um processo de regeneração, mas para um processo perfeito, para nós atingirmos uma condição crística. Talvez seja isso que nós queremos. Sim, infelizmente nós ainda não conseguimos analisar. Pelo menos interessante quando a Sandra Borba toca num tema muito interessante. Ela diz que todos nós gostaríamos de ser um Chico Xavier, e está aí a canção que nos mostra de uma forma fantástica. Todos nós queríamos ser um Chico Xavier no resultado. Mas quem de nós estamos preparados e gostaríamos de ser um Chico Xavier no processo? Ser Chico Xavier depois de tudo aquilo que ele fez, ótimo. Mas e o processo que construiu um Chico Xavier? Será que nós estamos preparados para ser? Será que nós estamos preparados para enfrentar aqueles seus primeiros anos de vida? Passar por tudo aquilo que ele passou?
Aliás, algo até interessante. Será que nós estamos preparados para ter um guia espiritual como o Emmanuel? Se algum de vocês estiver preparado para ter um Emmanuel como guia espiritual, depois do final vocês conversam comigo e me passam a receita. Porque sinceramente eu acho que não é fácil ter um guia espiritual como Emmanuel. Mas é exatamente neste processo que nós estamos, sobretudo com a nossa doutrina, procurando trabalhar para exatamente atingirmos este ponto da regeneração, ou por que não, como diz a bem-aventurança, nos prepararmos para herdar a terra. Porém, estamos falando e tocando neste processo de contextualização no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, como dito, algo de mais importante, é o sermão mais importante, tido como muitos, como o coração do Evangelho. Eu digo coração do Evangelho, abrindo já o primeiro parênteses, para não dizer o coração da Bíblia. Não dizer o coração da Bíblia para não entrar em polêmicas. Mas depois reputo e oriento vocês a dar uma lida no livro do Herculano Pires, A Visão Espírita da Bíblia, que ele traz alguns pontos bem interessantes sobre essa questão envolvendo a Bíblia. Porém, do Evangelho nós podemos com muita tranquilidade dizer que o Sermão do Monte é o coração do próprio Evangelho. Mas ele é o coração do Evangelho por quê? Porque neste Sermão do Monte, Cristo nos passa a sua experiência, como ele conseguiu ou o que nós precisamos fazer para atingir uma condição crística. Sabe este processo que nós estamos falando aí do Chico? Sim, talvez uma parcela deste processo o Sermão do Monte nos passa. Mas, para chegarmos inclusive a atingir este ponto que será abordado durante esta semana, eu reputo como de extrema importância nós abordarmos os outros pontos deste sermão, para que nós não venhamos a nos iludirmos em determinado momento da nossa existência, achando que nós somos melhores do que efetivamente somos. Talvez este seja um dos grandes problemas da nossa humanidade. Mas, antes de chegarmos especificamente a este ponto, vejamos como Carlos Torres Pastorino nos diz no seu Sabedoria do Evangelho, o Sermão do Monte é uma escala ascensional. Uma escala ascensional, segundo ele, que o próprio Cristo subiu, que ele utilizou e trouxe como uma experiência. E bem na base, no alicerce dessa escada, nós temos a primeira bem-aventurança. E que eu acho que quase todos vocês já sabem de cor. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não vamos brigar aqui com as traduções, se é pobres de espírito ou em espírito, porque não vem o caso nesse momento. Mas é uma primeira bem-aventurança que ela está na base de todo este edifício moral que nós precisamos construir. Pelo menos na nossa visão, dificilmente nós vamos conseguir, e eu espero que vocês concluam ao final, dificilmente nós vamos conseguir ser mansos e pacíficos se nós não formos inicialmente pobres de espírito. Pobres de espíritos ou pobres em espírito, no dizer de Honório de Abreu, no seu livro Luz Imperecível, fantástico, ele fala que pobres de espírito é exatamente aqueles seres que conseguem reconhecer a sua necessidade de renovação. Veja que interessante. Pobre de espírito é aquele que reconhece a sua necessidade de renovação. Aquele que sabe que ele precisa conquistar valores espirituais. Ora, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos,
se eu não tiver amor, diz Paulo, serei como um símbolo que retine, ou seja, não serei nada. Mas esse amor, a gente vai aprender que só é possível conquistá-lo quando você já possui algumas virtudes, e dentre elas a própria humildade. Eu não posso dizer que amo alguém se eu não tenho a humildade de reconhecer, muitas das vezes, os valores dessa outra pessoa. Eu não posso dizer que eu amo a mim mesmo se eu não tiver o cuidado com o meu corpo e o cuidado com o corpo espiritual, segundo o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para isso eu tenho que reconhecer que eu ainda necessito de valores espirituais. E um dos valores espirituais que nós estamos e vamos abordar nessa semana é exatamente mansos e pacíficos. Vocês verão a afabilidade, verão a doçura. O nosso tema de hoje é injúrias e violências, é bem no início do capítulo. Mas por isso que eu estou trazendo essa introdução, para que a gente comece a analisar, porque nós não vamos pular degraus nessa escala, ou nessa escada. Eu tenho que primeiramente reconhecer que eu preciso destes valores. E depois vem a segunda bem-aventurança, que diz, bem-aventurados, segundo algumas traduções, os que choram, ou algumas outras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E eu vou novamente relembrar aqui o Honório de Abreu. Ele diz que, quando Jesus disse do bem-aventurados os que choram, ele estava exatamente falando daqueles que choram lágrimas que sejam capazes de sublimar os nossos sentimentos. Por quê? Porque quando nós choramos de uma forma que toca profundamente, e vejam, a gente só vai chorar quando nós estamos em aflição. E se estamos em aflição, por quê? Porque nós reconhecemos que nós ainda precisamos de alguns valores espirituais. Porque se nós acharmos que estamos prontos, quem é aflito? Ou que tipo de aflição a pessoa possui? Dificilmente vocês vão encontrar um orgulhoso que vai admitir que ele é um sofredor, ou que ele chora. Ele pode estar lá chorando por dentro, mas para você ele vai dizer que ele é superior. Então, até para chorar, ou para nos considerarmos aflitos, se nós não formos humildes, nós vamos ter dificuldades, porque nós não vamos conseguir receber a consolação. Porque como é que vai vir a consolação? Através de bens materiais ou de valores espirituais? Como que nós seremos consolados? Nós já estamos, como nós dissemos no início, na terceira geração da terceira revelação. Nós já passamos pela primeira e passamos pela segunda, e até hoje nós não conseguimos ainda assimilar essa consolação. Eu pergunto, nós efetivamente acreditamos em Jesus? Será que nós temos a certeza de que Jesus realmente é o ser mais perfeito que pisou aqui no nosso planeta? Como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o nosso modelo e guia? Vocês têm certeza disso? Se tem, quem de nós aqui estamos seguindo ele? Mas a consolação que nós todos estamos justamente aprendendo com a doutrina é exatamente essa. É essa consolação que o próprio Cristo nos ensinou, mas é uma consolação composta de valores espirituais. Gente, se nós formos a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, nós vamos ali trabalhar um pouquinho na escala espírita. E na escala espírita nós vamos identificar as características dos espíritos. E qual delas nós nos encontramos? Na terceira ordem, na segunda
ou na primeira? Sou capaz de dizer que provavelmente não tem ninguém aqui nesse planeta da primeira. Talvez possa me atrever a dizer que da segunda nós temos uma quantidade muito pequena de espíritos encarnados aqui no planeta. E os desencarnados provavelmente não estão aqui junto conosco, eles estão numa esfera um pouco mais avançada. Ou seja, a grande maioria, se não a quase totalidade da humanidade, está justamente na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Por que nós somos ainda ou estamos nessa condição de imperfeitos? Se me permite, vou só abrir um parênteses, porque eu adoro a colocação do Simão Pedro. Imperfeito não seria a palavra correta, porque nós somos seres perfectíveis. Deus não criou nada imperfeito. Mas é só para a gente utilizar a linguagem para ficar mais fácil, tá? Todos nós somos perfeitos, porque Deus não criou nada imperfeito. Porém, nós ainda precisamos conquistar valores espirituais para chegarmos à perfeição. Só fechando parênteses, só para deixar depois esse ponto para vocês estudarem e pesquisarem. Bom, as características dos seres que estão lá na terceira ordem, elas se casam perfeitamente com tudo isso que nós estamos vivenciando no nosso planeta. Infelizmente, somos seres que não conseguimos ainda despertar para esta necessidade de renovação dos nossos próprios valores. E se nós não despertarmos para essa necessidade, vocês podem ter certeza, não vou conseguir sequer perceber ou receber uma consolação do próprio Cristo. Vejam como que é realmente complicado e delicado determinadas questões. Às vezes a gente percebe no nosso movimento espírita, assim como toda e qualquer religião, as pessoas parecem que não estão se preenchendo. Existe ainda um vazio, e um vazio muito grande. Um vazio que pode ser preenchido, sim, pelo nosso próprio Criador. Mas para isso, nós temos que reconhecer essa necessidade. Quantas não são as vezes que nós nos consideramos melhores do que Deus? Parece que eu estou falando algo assim mas não. Muitas das vezes nós mesmos nos questionamos quando a gente vê uma determinada tragédia, como que Deus pode deixar uma coisa dessa acontecer? Quem nunca fez essa pergunta? A gente faz. Por quê? Porque a gente questiona Deus. Peraí, se eu fosse Deus, eu não deixaria um negócio desse acontecer. Se eu fosse Deus, não seria assim. Mas é porque nós estamos ainda distantes dessa necessidade de reconhecer que ainda precisamos de valores espirituais. Talvez porque estejamos presos ainda à primeira revelação moral do planeta. Talvez porque nós ainda não temos a certeza da existência de um Deus único. Ainda precisamos eleger outros deuses. Aliás, são vários os deuses que controlam e comandam a nossa vida. Nas 24 horas que nós temos no nosso dia, quantos minutos nós dedicamos a esse verdadeiro Deus para reconhecer que nós somos suas criaturas? Agora, quantas vezes ou quantos minutos eu passo no dia preocupado com a minha saúde, ou preocupado com a minha beleza, ou preocupado com a minha riqueza, ou preocupado com o meu trabalho, ou preocupado com o meu filho, com a minha filha, com o meu marido, com o meu esposo? Veja, eu estou frisando o meu. Será que são nossos? Qual é a proporção do nosso tempo no dia que nós dedicamos a Deus e que nós dedicamos aos outros deuses? Está vendo o que Honório de Abreu fala dessa necessidade de reconhecer que precisamos de valores espirituais? Sim, não estamos falando para deixar o mundo de lado. Mas, gente, se nós já podemos nos considerar
ali no segundo degrau dessa escada evolutiva. Nós que entendemos, pelo menos muitos dizem que o Espiritismo é o Consolador prometido. Opa, então eu estou dentro do Consolador prometido. Quantos de nós que estamos ali dentro dessa condição, desse momento, que ainda viramos para Deus e dizemos que nós estamos com um problema? Agora, quantos de nós que estamos ali diante de todos esses problemas, essas dificuldades, e viramos para o problema e fala: você não me aflige, eu tenho um grande Deus. Nós dissemos o quê? Para Deus que nós temos um problema, ou dizemos para o problema que nós temos um Deus? Isso é a segunda fase, tá? É o segundo degrau dessa escada. Se é que efetivamente nós estamos preparados para sermos consolados, porque o próprio Cristo já disse, Ele está ali. Aliás, Ele está dentro de nós. Onde nós temos que instaurar o reino de Deus? Não é dentro de cada um? Humberto de Campos deixa isso muito claro no livro Boa Nova, praticamente nos 29 capítulos. Porque o 30 fala de Maria, ele é um pouquinho especial. Mas nos outros 29 ele repete isso. Para os apóstolos, o reino dos céus é para ser instalado no coração de cada criatura. Mas, se nós instalamos o reino dos céus, ótimo, nós já chegamos no segundo degrau, estamos consolados, tranquilos. Mas, se nós não estamos, nós ainda precisamos de conquistar alguns valores espirituais. Vejam, os 2 primeiros degraus. Mas a Semana Espírita nos propõe, como reflexão, o 3º degrau. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Sim, em algumas traduções vocês vão ver os brandos e pacíficos. Também não vamos aprofundar nessa discussão de traduções. Para nós aqui não vai fazer muita diferença. Mas esse é o 3º degrau. Se é o 3º degrau, eu preciso, de novo, repensar nos outros 2. Mas a 44ª semana nos propõe a reflexão desse 3º. Então vamos falar um pouquinho desse 3º, vamos tentar entender, mas registrem aí numa das janelas da sua memória esses 2 outros degraus. Levem para casa a reflexão sobre eles, para depois facilitar no restante da semana a conquista desses outros valores que este capítulo do Evangelho nos incita, pelo menos, a procurar. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. O que é ser manso? Bom, ser manso, segundo Emmanuel nos fala no seu livro Escrínio de Luz, ele vai exatamente dizer que Jesus, quando ele se refere aos mansos, ele estava se referindo ou se dirigindo aos homens que já possuem uma certa compreensão, que já possuem um certo equilíbrio, que com certeza já possuem alguns valores espirituais. Ora, mas por que Jesus quis dizer isso? Bom, primeiro porque a gente está falando de uma escada, estamos falando de uma escala, que ela inicia-se do começo. E segundo, porque as suas palavras são sempre verdadeiras. E se Emmanuel faz uma interpretação dessa, eu confesso a vocês que a gente precisa refletir, e de forma mais aprofundada, porque nós estamos falando de Emmanuel. Quem é Emmanuel? Emmanuel é o guia do nosso Chico e com certeza o guia da humanidade. Mas Emmanuel, como nós sabemos e conhecemos, é um dos maiores intérpretes do Novo Testamento, ou dos Evangelhos, das cartas de Paulo. E Emmanuel deixou, através do Chico, uma notícia que, ao mesmo tempo, nos alegra, também deixa a gente um pouquinho decepcionado.
Porque Emmanuel fala que quando ele vai estudar o Evangelho nas esferas superiores, ele se sente um crocodilo. Emmanuel disse que quando vai estudar o mesmo Evangelho que a gente estuda aqui, de Jesus, nas esferas superiores, que ele vai aprender lá para trazer para cá, ele se sente um crocodilo. Todos nós entendemos Emmanuel? Se ele se sente um crocodilo estudando e a gente não entende Emmanuel, nós somos o quê? Eu fico pensando. Mas por outro lado, como nós ainda não conquistamos todos esses valores espirituais, aí eu fico tranquilo. Opa, então tem muita coisa de Jesus que eu preciso aprender ainda. Então Emmanuel faz essa interpretação dizendo que os mansos são esses seres. Mas aí a gente vai procurar no próprio Evangelho, a gente percebe que o Cristo deixou isso também em outras passagens. Por exemplo, ele disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ora, então peraí, faz sentido. Se Jesus diz bem-aventurados os mansos, ou aqueles seres que são realmente compreensíveis, aqueles que já entenderam e despertaram para essa necessidade de buscar valores espirituais, Jesus está falando que já existe uma transformação, ou seja, é necessário haver uma transformação para que eu possa e consiga me considerar um ser manso e pacífico. E no meu dia a dia, no meu relacionamento com as pessoas, eu sou ou eu posso me considerar uma pessoa mansa, pacífica? Ou eu sou daquele que diz, eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo não. Se eu digo isso, meu coração ainda está cheio de quê? Vejam as reflexões que o próprio Emmanuel nos traz. E na sequência, nesse mesmo livro, Escrínio de Luz, comentando justamente esse capítulo, e vou abrir um parênteses, depois quem quiser, que às vezes é difícil pegar todos os livros, mas eu já vi que na biblioteca aqui do Divino, ele tem ali, ó, Evangelho por Emmanuel, volume 1, Evangelho de Mateus. Depois vocês olham lá, esse tópico que a gente está falando aqui, ele traz alguns textos, e esse está, salvo engano, na página 58, 59 desse Evangelho por Mateus, porque foi uma compilação de vários textos de Emmanuel que eles reuniram para poder facilitar a nossa pesquisa e os estudos do Evangelho através do próprio Emmanuel. E Emmanuel vai dizer mais, porque esses seres que precisam melhorar esse seu processo de compreensão, ele tem que entender, acima de tudo, que a semente que você planta hoje, você não vai colher amanhã. Esse talvez seja um dos gravíssimos problemas nossos, porque a gente planta hoje e a gente quer colher, de preferência à tarde. A gente não espera nem passar o outro dia. Muitas das vezes não sabemos nem que tipo de semente nós estamos plantando, porque tem algumas que com certeza elas dão um resultado mais rápido, mas nem isso a gente procura saber. Nós simplesmente queremos plantar e colher imediatamente. E este é um dos graves problemas da humanidade, sobretudo neste ponto. Este imediatismo que nós temos faz com que, como nós ainda precisamos de valores espirituais que nós não temos, nós queiramos resolver os nossos problemas da forma como a gente acha melhor. E a humanidade sempre achou melhor resolver os seus problemas com violência. Isso é natural da criatura humana. Qual é mais fácil e mais rápido resolver um problema? Com mansidão, com tranquilidade, com paz ou com violência?
O mais fácil e mais rápido, eu tenho certeza que vocês vão responder que é com violência. Para educar um filho, qual que é mais fácil? Você passar a mão na cabeça, ensinar, explicar, ou muitas das vezes você dá um castigo, ou utilizar aquela sistemática antiga que ainda bem que já mudou. Qual que é mais fácil? Qual que a gente mais usa? Gente, ser manso não é algo fácil e simples como muitos pensam. Por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, nós acabamos de dizer. Para resolver os nossos problemas, a gente quer resolver de uma hora para outra, e para resolver de uma hora para outra, nós ainda achamos e pensamos que é só através da guerra. Nós estamos ainda presos na primeira revelação. Por quê? Porque aquele Deus do Antigo Testamento era o Deus da guerra, era um Deus violento. E mesmo depois de Jesus, nós fizemos as mesmas coisas. Ora, depois que Jesus retornou à pátria espiritual, principalmente, vamos colocar aí, estabelecer um marco, como o próprio Emmanuel nos fala, 300 anos depois de Cristo, como é que a humanidade costumava resolver os seus problemas? Relacionados com o próprio cristianismo. As cruzadas, o que foram as cruzadas? Eram os cristãos achando que ia resolver os problemas através da guerra, matando. Resolveu? Não. O que foi a Inquisição? Inclusive, até agora já está mudando, mas até pouco tempo ainda era chamada de Santa Inquisição. De santa a gente sabe, não tinha nada. Mas o que era a Inquisição? É nós, como igreja, agindo com violência para tentar resolver os problemas. E resolvemos? Não. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos captar a mensagem de Jesus. Nós estamos presos ao Antigo Testamento, estamos presos àqueles valores do Antigo Testamento, e a gente ainda não conseguiu assimilar Jesus, isso há 2000 anos depois. Quando ele fala, quando ele traz os seus ensinamentos, as informações, a gente quer dar um jeito de acelerar. Acelerar por quê? Porque nós queremos resolver as coisas não de dentro para fora. A gente quer resolver de fora para dentro. Podemos dizer que até hoje, nós cristãos, vejam, nós cristãos, estamos esperando o Cristo. Mas aquele Cristo do Antigo Testamento que vai descer e de alguma forma vai impor a sua nova religião, vai acabar com os violentos, Vocês acham? Vocês estão esperando algo assim ainda? Ou nós espíritos esperando, na terceira revelação, mundo de regeneração, vamos tirar todo mundo que é mal daqui, que aí o negócio aqui vai resolver. Vocês acham que vai resolver? Se nós estivermos ainda presos a estes valores antigos, nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas. Se nós estivermos presos à existência, vou dizer inclusive de vários deuses, nós não vamos conseguir implantar o reino de Deus ou o reino dos céus dentro do nosso coração. Então, essa questão relacionada à mansidão, que vocês vão estudar durante toda esta semana, ela precisa passar por essas outras bem-aventuranças e precisa passar pelos valores que cada um de nós possuímos. Jesus também disse: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mas eu vou usar essa frase para falar de um outro ponto que Kardec vai trazer nos seus comentários dessa parte de injúrias e violências, que é o ponto relacionado à intenção. É algo realmente delicado, como nós acabamos de dizer. Sim, queremos resolver os problemas, mas infelizmente nós não sabemos como resolver e utilizamos da violência
para tentar resolver. Só abrindo um parênteses para poder julgar vocês dentro do capítulo, tá? O capítulo, Kardec traz os textos evangélicos, fala essa parte dos bem-aventurados, depois ele fala da questão dos relacionamentos. Se você disser ao teu irmão raca, que era exatamente uma expressão que era utilizada naquela época, que você pronunciava inclusive cuspindo no chão, se você disser para ele, você de alguma forma vai acabar recebendo tudo aquilo, tá? Só para contextualizar a passagem evangélica que Kardec comenta. E aí é interessante nós fazermos um pouquinho ou uma reflexão em cima dessa questão relacionada à intenção. Porque Kardec vai colocar ali, essa intenção é algo de extrema importância, sobretudo para nós que estamos, vamos dizer, neste patamar, que nós não despertamos ainda para a necessidade de buscar valores espirituais, porém, nós praticamos muitas injúrias e violências, mas ele vai nos tranquilizar dizendo, olha, a sua intenção é que vai exatamente determinar as consequências dos seus próprios atos. É interessante quando a gente vai falar dessa questão da intenção, porque a própria legislação humana, ela fala isso, tá? Hoje, para as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento jurídico, é melhor que eles tenham conhecimento jurídico, porque os outros de fora às vezes pegam muita coisa que a mídia traz, mas a própria justiça humana, ela condena as pessoas segundo a intenção, ou, como diz, segundo um dolo. Por isso que a gente tem alguns crimes culposos e alguns crimes dolosos, tá? Por quê? Porque a legislação humana avalia a intenção. Qual era a sua intenção? A justiça divina, a gente está aprendendo com Cristo, que também avalia a sua intenção. E se vocês pegarem a primeira parte do livro Céu e o Inferno, Kardec vai trabalhar muito essa questão da intenção. Só que esta intenção, sobretudo para os nossos comportamentos, ela precisa passar por uma análise, sobretudo de quem nós efetivamente somos, quais são os valores que nós possuímos e principalmente o conhecimento que nós já temos. Por quê? Gente, nós não conseguimos enganar Deus. Vou repetir aquilo que eu falei agora há pouco. Infelizmente, nós ainda temos uma visão equivocada de Deus. Nós não conseguimos aprender o Deus que o próprio Cristo nos ensinou. A gente acha que engana Deus. A gente acha. Muitos de nós ainda estamos naquela, Somos ótimos advogados de defesa. Não, mas não era isso que eu queria. Isso é fácil. Isso é fato. Eu gosto até quando está falando desse tema, lembrá-los da parábola do juízo final. Vocês lembram da parábola do juízo final? A parábola do juízo final, ela é interessante porque se nós não fizermos uma interpretação um pouco profunda, a gente não consegue entender. Lógico que não é o nosso foco aqui, eu só vou lançar para vocês reavaliarem essa parábola. Uns foram para a direita e os outros para a esquerda. Aí Jesus vira para os da direita, vinde, benditos, tal, porque tive fome, me deste comer e tal. Lembram? Depois ele fala para os outros da esquerda, afastai-vos de mim, porque eu tive fome, vocês não me deram. Gente, qual foi a pergunta que os dois grupos fizeram para ele? Mas Senhor, quando foi que nós... Ou seja, eles mesmos não sabiam. Olha que interessante. É interessante tanto para a gente explicar a caridade, porque tem gente que gosta de fazer a caridade, falar, eu fiz e tal. Mas a parábola do juízo final fala que nem os que estavam indo para a direita não sabiam, mas quando foi? Isso para nós também avaliarmos essa questão da intenção. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Qual é o meu verdadeiro desejo? O que eu quero com aquela atitude? O que eu quero com esse comportamento? O que eu quero com esse pensamento?
Veja, depois a gente pode até lá em Jesus, adultério por pensamento. Por quê? Porque a intenção é que vai ser avaliada. Então, nesse processo de relacionamento, dentro de injúrias e violências, Kardec vai dizer, a sua intenção vai exatamente lhe mostrar qual também vai ser a extensão das consequências dos seus próprios atos. E quais são as nossas intenções? Por isso que muitas das vezes a gente não consegue entender, mas por que tal espírito conseguiu rapidamente, a gente pega um romance espírita, vai ler, por que tal espírito conseguiu rapidamente e o outro? É por conta da intenção. É lógico que eu colocaria dentro de um parênteses, intenção mais culpa. Intenção mais culpa. Porque Joana de Anjos fala que a culpa é um dos piores, se posso chamar assim, de sentimentos que a criatura pode ter. Por quê? Como nós somos seres perfectíveis, nós não somos seres perfeitos. Se nós não somos perfeitos, nós falhamos. Tá? Então, por favor, ninguém carregue culpa. Se alguém tiver dúvida depois, pode conversar comigo que eu explico direitinho, porque não é o foco nosso e o meu tempo já está se esgotando. Não carregue culpa, por favor. Então, a intenção mais a culpa, o remorso, é que faz os espíritos ficarem sofrendo. Tá? Então, por favor, não carregue culpa. Agora, voltando, analisando o texto, Kardec vai falar da questão da intenção. Então a gente precisa reavaliar os nossos valores espirituais para nós identificarmos as nossas verdadeiras intenções nos nossos pensamentos e comportamentos. Sobretudo para nos encaixarmos dentro dos mansos e pacíficos. Por quê? Porque os mansos e pacíficos, segundo o texto, herdarão a terra. Se nós pegarmos o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, pluralidade dos mundos habitados, qual é a característica que Santo Agostinho vai dizer dos espíritos que vão habitar os mundos de regeneração? Os seres que possuem a benevolência. O que é benevolência? Que possuem a vontade de fazer o bem. Olha a intenção. Vejam quem serão os espíritos que vão habitar o mundo de regeneração. Não é apenas eu vou retirar os maus daqui porque os outros vão. Ah, mas eu não sou mau, eu não pratico mal, eu sou até bonzinho. Eu não faço nada, não roubo nada de ninguém. Tá, mas você tem a intenção ou você carrega consigo a vontade de fazer o bem? Nos seus erros, nos seus equívocos, você está errando porque você está com vontade de fazer o bem e de fazer o certo? E às vezes eu preciso perguntar, o que é o certo? O certo tem uma regra de ouro que Jesus já disse: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E eu tenho certeza que nós gostaríamos que todo mundo tivesse paciência conosco, não gostaríamos? Nós gostaríamos que todo mundo fosse manso conosco, não gostaríamos? Principalmente nos nossos erros, porque a gente não é perfeito. Então eu vou pedir desculpa, eu vou pedir perdão, eu gostaria, e aí fazer os outros, gostaríamos que os outros nos fizessem. Este é o objetivo, este é o foco, porque os mundos de regeneração, ou os mansos e pacíficos, herdarão a terra. Quem são mansos? Pelo menos nesse primeiro momento, justamente aqueles que possuem a vontade e o desejo de acertar, de fazer o bem. Mas para isso eu tenho que ter parâmetros para fazer o bem. E quais são os meus parâmetros? Eu me equiparo ou eu busco quem como modelo e guia? Ou eu busco quem como exemplo? A minha intenção é ser mais ou menos parecido com quem? Gente, sempre deve ter este ato de vontade. A questão 642 do Livro dos Espíritos, ela também é fantástica. Por quê? Porque os Espíritos respondem para Kardec: não fazer o bem constitui o mal.
Lembram dessa questão? Não fazer o bem constitui o mal. Está vendo por que a benevolência é a característica dos espíritos que vão herdar a terra? Daí eu preciso rever todos os meus conceitos, para que eu comece a resolver todos os meus problemas com mansidão, com afabilidade, com doçura. Eu tenho que quebrar esse círculo vicioso de querer resolver as coisas com injúrias e violências. Disso é o que eu não preciso. E desenvolver esta vontade e esse desejo de fazer o bem é aquilo que a gente mais deve buscar. Por quê? Porque aí nós estaremos identificando efetivamente aquela necessidade que Honório de Abreu fala na primeira bem-aventurança, a necessidade de buscar valores espirituais diversos, distintos. Eu preciso começar a sair daquelas características que infelizmente ainda predominam nos espíritos da terceira ordem da escala espírita. Eu preciso começar a fazer com que o espírito e os seus valores prevaleçam sobre a matéria. É claro que eu não vou descuidar do meu corpo. Aliás, até o contrário. Porque se eu continuar agindo com violência ou com injúria, o que eu estou fazendo com o meu próprio corpo? Com certeza o destruindo. A ciência humana hoje já comprova que uma das grandes causas de câncer é a mágoa, ressentimento. É tudo isso que a gente, infelizmente, não consegue trabalhar dentro de nós. É uma das formas de nós destruirmos as nossas células e o nosso corpo. Isso, com certeza, não é se amar. Então, injúrias e violências vão apenas e tão somente produzir morte e destruição do seu próprio corpo. Então, busque. Se vocês não tiverem, vamos assim dizer, muitas das vezes, como orientar as pessoas, ou até a gente mesmo. Eu digo que a gente ainda tem um certo receio para falar para nós mesmos de Deus, tá? Eu sei que a gente tem um certo receio, um certo medo. Muitas das vezes nós não temos muita convicção para falar de Deus para a gente mesmo, mas a própria ciência humana nos ensina, nesse processo evolutivo da criatura e do próprio corpo, tem hoje em dia uma inteligência que precisa ser desenvolvida e que vai nos ajudar a fazer esse tipo de trabalho e de transformação interior. A ciência fala para nós hoje da inteligência emocional. E vocês podem saber que inteligência emocional nada mais é do que uma forma de vocês se amarem um pouco mais, de vocês educarem os seus próprios sentimentos. Então, você pode muito bem usar com as pessoas a necessidade de se buscar uma inteligência emocional. Você vai estar falando do Cristo, pode ter certeza. Você vai estar cuidando da pessoa para que ela possa cuidar de si mesma. E a gente sabe que uma inteligência emocional, ela transforma completamente uma criatura. E se você tem inteligência emocional suficiente, você vai apenas e tão somente trabalhar com essas emoções que são capazes de construir e nenhuma que vá destruir. Injúria e violência constrói ou destrói? Afabilidade, doçura, paciência constrói ou destrói? Então, que no decorrer dessa semana vocês consigam captar bem essa mensagem que o próprio Kardec separou de uma forma fantástica, com muito bom senso, em cima das lições do próprio Cristo. O que nós precisamos fazer, pelo menos para esse primeiro momento, herdarmos a terra. E eu tenho certeza que para herdar a terra, basta construir, o que o próprio Cristo disse, o reino dos céus dentro do nosso próprio coração. Muito obrigado a todos vocês, uma ótima semana, que Jesus esteja sempre tendo a oportunidade
quê? Por que não tem fechadura na porta do quarto? O quarto famoso é do cabelo. Tem muitos lugares. Porque a porta só abre dentro. Então, eu gosto de dizer muito isso. Tem aquelas coisas que a gente diz comumente, os que dizer que a nossa mente precisa aprender a trabalhar. Né? A gente tem mania de dizer, que Jesus te abençoe, que Deus te abençoe. Vocês duvidam que Jesus e Deus abençoe alguém? Eu não duvido, eu tenho certeza. Só que só recebe quem abre a porta. Então, que vocês possam aproveitar para abrir a porta, não somente nessa semana, mas por que não, agora para frente, e se prepararem para entrar nesse momento e transformá-lo mais rápido. Thank you.